pé nesse momento, igreja. Eu vou chamar o pastor Rubem aqui. O pastor Rubem já é um conhecido nosso. É lá de Natal. Quem é de Natal aí? Dê um glória a Deus. Tem muita gente. É porque estou meio tímido, irmão. Mas aqui, ó, ali, o evangelista Petrônio. Tem muita gente de Natal. É um sotaque muito gostoso. É um povo que gosta de morar em Brasília. E são todos pessoas maravilhosas. É ou não é, irmão? Eu não conheço ninguém. Não conheço nenhum natalense que não seja assim do jeito do pastor, que esteve lá em casa recentemente. Estenda sua mão para cá. Chega, pastor. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso. Cremos, Senhor, no poder da tua mão. Tu vais falar aos corações. Que tu possas usar o teu servo, como tu tens usado. Nesse culto de jovens, Senhor, mas fala às crianças. Traz, Senhor, ao coração dos jovens. Traz ao coração dos adultos. Que os céus possam tomar agora teu servo, toma a boca dele, usa como tu tens usado, já usou hoje, meu Pai, através de uma ministração na outra igreja, como o Senhor tem usado aqui nesta casa. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, guarda a família do teu servo, onde ele pisar a planta, Senhor, dos seus pés, guarda a sua esposa, guarda a sua família, guarda, Senhor, os seus, guarda ele dessa pandemia, continua dando, Senhor, sabedoria ao teu pequenino, é o que eu te peço, no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, podem tomar assento, já foi trazida a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um versículo que está aqui, Gênesis capítulo número 3 e o versículo número 15, agradecendo ao nosso querido pastor Marcelo Pantoja pela recepção agradável e também quero louvar a Deus pela vida do irmão Petrônio, a sua esposa, irmã Edna, as crianças também que me proporcionaram um momento muito agradável, e orando pela sua vida, também pelo nosso querido irmão que, graças a Deus, conhecemos ele desde ao Rio Grande do Norte. Ele é filho de um pastor muito abençoado, e nós temos acompanhado o trajeto dele, e assim fico muito feliz com essa menção que o pastor Marcelo fez, com relação ao seu esforço, de mover-se para estar aqui. Isso mostra o nível de compromisso de uma pessoa. Às vezes alguém pensa que gestos de amor são demonstrados por, talvez, manifestações de uma poesia, e pode ser. Uma poesia pode muito bem manifestar um gesto de amor, um ramalhete de flores, mas o maior nível de amor sempre é demonstrado por sacrifícios. Sacrifícios. Se o seu amor não é capaz, olha o pastor Raoni ali, ó. A família todinha, graças a Deus. São as joias também muito especiais. Deus tem me dado a eles como presentes, irmã Sara, aí a benção, esse menino inteligente que só, graças a Deus. E também eu vi a pequenininha, estava com a bola lá na casa do nosso querido pastor Eliezer, e nós louvamos a Deus pela vida deles, a irmã Cleo, Esse casal, pastor, me recebe ali de uma maneira extraordinária, só Deus mesmo para recompensar. Já agradeci a eles hoje e reitero essa gratidão. Gênesis capítulo número 3, versículo 15, diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu tenho pensado neste versículo, desde que o meu pastor presidente, numa oportunidade, nós estamos também nesse momento de retorno, eu fiquei muito feliz de ver essa igreja assim, bastante cheia, Porque para um tempo desse de pandemia, eu acredito que os assentos estejam limitados, e estamos quase lotados, o que também vi ali no Riacho,
Graças a Deus também fiquei muito feliz com aquele culto pentecostal abençoado. E aquela presença, isso me deixou muito feliz quando eu pensava em vocês aqui. Então, eu imagino que seja esta a palavra que Deus tenha a tratar com os irmãos aqui. Espero muito que seja. Se não for, Deus muda aqui de repente, a gente entra onde Ele quer, não é? Eu dependo muito, eu sou um pregador muito fraco, e eu dependo muito daquilo que o Senhor me diga, e muitas vezes Ele me diz na hora, outras vezes me diz antes. Eu venho estudando esse material e quero pensar um pouco a respeito dele com vocês. É um texto que merece nós pensarmos. Chamam ele de proto-evangelho, que é como se fosse a primeira menção do evangelho. Alguns dizem que é a primeira promessa messiânica, né? Na verdade, ele não é uma promessa, quer dizer, a gente tem ele como uma promessa embutida, mas ele não é uma promessa, é uma sentença, né? O Senhor está falando não ao homem, Ele está falando à serpente. Porém, inimizade entre ti, Ele está falando da serpente. Então, é uma sentença que Ele está determinando sobre ela, que nós entendemos ter uma promessa embutida, mas não é uma promessa, é uma sentença que Deus está determinando. Deus está assumindo o comando da coisa e está dizendo, eu vou derrotar você. E eu já vou dizer como é o processo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. E é muito curioso pensar sobre isso, porque quando eu lia esse versículo, os irmãos pregavam, eu imaginava que ferir a cabeça era justamente o processo de salvação, né? Que Cristo veio para salvar a humanidade e conseguiu concretizar a salvação. Mas a forma como Jesus concretiza essa salvação é sendo ferido. Então eu imaginava que ferir o calcanhar era a própria morte dele. Mas quando foi há poucos dias, eu comecei a pensar, não é isso. Não é isso. Também é curioso pensar que a ferida da cabeça vem primeiro, a do calcanhar vem depois. Você imagina que você fere uma serpente na cabeça, ela não tem mais condição de ferir o calcanhar. Eu digo que isso deve ser um hebraísmo, alguma coisa assim que colocam. Mas eu fui ver no texto, né, pelo menos quem conhece as línguas originais, eu não conheço profundamente, e vi alguém explicando e dizendo, olha, é isso mesmo, é uma coisa antes e outra depois. Então, primeiro fere a cabeça, depois fere o calcanhar. E eu já vi pregadores falando, a ferida da cabeça é mortal, a ferida do calcanhar não é, mas não é esse o foco. O que está sendo dito é que haverá uma guerra de natureza espiritual entre Satanás e a humanidade. Eu olho para essa mulher e vejo primeiro Eva, claro, era Eva que ele estava falando, mas ele não está dizendo o nome de Eva, então não é somente Eva. Então eu penso que são todas as mulheres. É a mulher na sua generalidade, mas quando eu olho para isso, não vejo somente também a mulher, vejo a própria humanidade, mas vejo Maria, vejo Israel, vejo a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja é comparada à noiva do Cordeiro, a esta mulher. Lá em Apocalipse, nós veremos uma distinção a respeito desse texto, ou pelo menos um desdobramento dele, imagino, que trata da luta do dragão contra uma mulher. E isso me tem feito pensar. Eu não vou aprofundar-me escatologicamente nisso aqui, mas quero trazer uma palavra que penso ser uma palavra de alerta, principalmente à liderança da igreja e a todos nós que aqui estamos reunidos. E eu senti isso como uma enorme advertência e o entendimento. Eu tive uma curiosidade, então, por fazer um repasse a respeito da história da igreja, né? E nessa preocupação em começar a ver a história da igreja, eu descobri algumas coisas, ou fiquei sabendo de algumas coisas, que me assustaram. E eu digo, Jesus, o que é isso? Foi quando esse versículo chegou em cheio, e eu comecei a entender o que vinha acontecendo ao longo do tempo com a nossa igreja, ou com a igreja de Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Observe outro detalhe importante, que essa inimizade inicial, genérica, é uma inimizade que também se estabelece no fruto, na semente. A semente aqui é geração, genealogia, né? Então eu vou pôr
inimizade entre o seu filho e o filho dele, o filho dela. O seu filho, o filho da serpente, vai ser inimigo do filho da mulher. Nós sabemos que este filho da mulher é o Senhor Jesus Cristo, porque quando abrimos a Bíblia lá em Apocalipse, e não temos tempo de fazer um estudo bíblico aqui, mas quando abrimos a Bíblia, vemos que quando aquela mulher está para dar à luz, o dragão vem como se fosse na hora do parto, para que quando aquela criança saísse, ele conseguisse destruí-la ali. E o inimigo tenta isso mesmo com o Senhor Jesus. Assim que ele nasce, com pouco tempo depois, Herodes já tenta matar aquela criança. Ele não consegue matar a criança porque ele é tirado. E realmente Jesus viveu aqui na terra, o diabo não conseguiu matar. Esse matar aí não é simplesmente o tirar a vida, porque Jesus deu a vida. Mas esse matar aí é anular todo o projeto de salvação. Ele tenta isso, mas ele não consegue. E o filho é tirado, é guardado. Mas aí ele passa a perseguir a mulher. Se você olhar para Apocalipse e achar que essa mulher é apenas a igreja, é apenas Israel, e realmente é Israel, mas se pensar que é apenas ela, fica um buraco enorme, porque ele persegue a mulher, persegue essa mulher tem 12 estrelas e que representa as tribos de Israel, mas essa mulher também tem outros filhos, é como se ela tivesse outros que são semente, a chamada semente santa. Que semente santa é essa? Se nós pensarmos em semente como uma pessoa, se nós pensarmos em semente como da forma como somos gerados, essa semente é a semente de Deus. Eu tenho meditado sobre João, sobre o sentido do Evangelho, eu tenho me preocupado com isso. Meu Deus, o que é ser crente? O que é ser igreja? O que é servir a Deus? Porque se nós acharmos que ser crente significa apenas estarmos reunidos aqui, participarmos de alguns rituais, então nós não somos melhores do que algumas religiões que tem por aí, que são inclusive até mais organizadas do que nós. Sim ou não? Então nós temos que ser alguma coisa a mais, alguma coisa que nos ligue a Deus de uma forma diferenciada. E o que é que nos faz ser de Deus? Não é um cartão de membro. O que nos faz ser de Deus não é um movimento, participar de um movimento. O que é que nos faz ser de Deus? É se formos filhos dele. Bendito seja o nome do Senhor. Como é possível sermos filhos de Deus? Há uma expressão para filhos, que há poucos dias foi que eu descobri, que eu pensava que todas as expressões eram iguais, mas há uma expressão para filho, que é huios, e isso é quando se refere a Jesus. E técnos, eu não sabia disso, é quando se refere, por exemplo, a uma pessoa que é um discípulo, é filho de uma ideia, filho de um pensamento. Quando Jesus diz assim, que os fariseus são filhos do diabo, ele está dizendo, vocês são técnos do diabo. E quando João diz, nós agora somos filhos de Deus, ele está dizendo isso. Nós somos agora técnicos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas como ele é, assim seremos. O apóstolo São Pedro diz que nós somos chamados para sermos partes da natureza de Deus. Então o chamado de Deus é algo muito maior do que uma pertença institucional. Ele está nos chamando para sermos geração divina. Como isso é possível? Para gerar filhos segundo a natureza de Deus, Deus mandou seu próprio filho, o filho unigênito. Deus não tem nenhum outro ser que possa chamar de filho unigênito, a não ser o Senhor Jesus. Só Ele. Você pode dizer que os anjos são filhos de Deus e são chamados filhos de Deus, mas não no sentido de que Cristo é o Filho. Porque é o único gerado em Deus. E não se preocupe com a história de tempo. C.S. Lewis nos ensina uma coisa interessante, que na eternidade e principalmente na divindade, você não tem que pensar no início. Por exemplo, eu sou pai de meu filho, eu nasci em 1967 e meu filho nasceu em 2016, então eu vim antes do meu filho. Com Deus não é assim, Deus é sempre. Glória a Deus. Aleluia. Como é que você explica isso? Eu não sei explicar isso, eu só sei que Ele é sempre. Jesus é sempre Filho, o Espírito Santo é sempre o Espírito Santo e o Pai é sempre o Pai.
Só que, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, no mistério que nós podemos compreender, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Logos. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Os gregos, quando falavam dessa palavra Logos, eles se referiam a ela como princípio fundador, não como uma expressão em si, mas como um princípio fundador. E a compreensão que João tem é muito grande. Ele diz, ele é esse princípio fundador. Do princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Jesus é a expressão do ser de Deus. Isso é maravilhoso. Então, quem é Deus? É isso que nós estamos procurando compreender nas Escrituras. E nós vemos no Sermão do Monte, Jesus mostrando qual é o padrão divino através de regras. Mas em João, a coisa vai muito mais alta. E ele começa a mostrar o Espírito de Cristo. Tanto é que nos evangelhos chamados sinóticos, nós temos vários milagres, Jesus fazendo várias coisas, realizando várias coisas, ensinando também algumas coisas, mas de caráter bem prático. Mas quando você chega em João, a coisa fica muito esquisita. Ele diz assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E muita gente estranha, você está querendo que a gente coma a carne dele e beba o sangue? E alguns saíram, uma boa multidão saíram. O Senhor perguntou, vocês também não querem ir? Disse, para quem iremos nós? Só tens as palavras de vida eterna. Aí o Senhor vai explicar as palavras que eu vos disse. São espírito e vida. Eu estou falando de um nível alto, não é um nível da carne, não é um nível da matéria, é um nível do espírito. Eu quero que vocês me conheçam por dentro. Filipe faz uma pergunta ao Senhor Jesus e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele queria ter uma visão, porque a mentalidade ainda é carnal, e ela quer uma representação física da divindade. Mostra-nos o Pai. Nós queremos a materialidade dele. Ele disse, mas Filipe, há tanto tempo estou convosco, e vocês ainda não entenderam. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se você conhece Cristo, conhece Deus. Aleluia. Quando você inicia o livro de João, está escrito lá, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos de Deus. João, quando se refere aos seus, aqueles que ele cuida, principalmente os novos na fé, ele chama de filhinhos. Ele fala aos pais, fala aos filhos, fala aos jovens, mas sempre é essa conotação. E quando você olha o Evangelho de João, e quando olha também as cartas de João, ele está falando o tempo todo dessa natureza divina revelada. Então, o Senhor Jesus Cristo traz a divindade para dentro de nós. Em João capítulo 14, 23, resume aquilo que eu estou dizendo. Se alguém me amar, aleluia, guardará os meus mandamentos. E meu Pai o amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. Eu acho esse versículo enorme. Porque ele está dizendo, se alguém me amar, aí vejam bem, amor não é balela de boca. Amor não é sentimentalismo barato e fútil, volátil. Amor não é um arrepio que você sente agora e desmancha depois. Amor é um compromisso assumido até a morte. Vocês desculpem eu gritar assim. Amor é um compromisso assumido até a morte. Eu disse agora há pouco, na igreja, devo repetir aqui, que há muita gente que construiu uma ideia de amor, a ideia de amor hollywoodiana, novelesca. E eu fico escandalizado com pessoas, até crentes, que a mulher chega para o marido e diz, vamos separar porque eu não lhe amo mais. Sabe aquela coisa, aquele feeling? Isso é um irresponsável. O marido dizer com a cara mais lambida do mundo, eu não te amo mais, acabe com isso. Amor é decisão que você tem que tomar, compromisso que você tem que assumir e morrer por isso.
A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso irmão a ponto de dar a vida por ele. Ele pode ser feio, pode ser baixo, pode ser alto, pode ser grande, pode ser pequeno, chato, abusado, o que ele for. Deus me mandou amar ele. E como eu consigo isso? Com a natureza de Deus em mim. O fruto do Espírito é primeiramente o quê? Não é amor? Mas que é amor? Não é essa garapa, não. Esse é Deus. E esperando sentir. Tem gente que para perdoar outro tem que ir esperando sentir, se apaixonar pela pessoa para poder perdoar. Não é assim não, a gente ama com a maior raiva do mundo. E pode amar com raiva, ama, porque Deus ama a gente e tem hora que ele fica irado com a gente. Como um menino nosso faz coisa errada e a gente fica irado com o sem vergonha, mas a gente não quer tocar fogo nele, porque a gente ama. Dá uma surra para ver se tira a ruindade dele. Não é verdade? Você vê um menino roubando, coisa mais feia, mas se você for o seu menino roubando, ele que cuide das orelhas, porque você vai com tudo para cima dele, porque você quer arrancar o ladrão que está dentro dele. É assim ou não é? Sabe por que você faz isso? Porque ama. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amor não é sentimentalismo, é essa decisão que nós tomamos. E é isso que Deus quer semear em nós. E como isso é semeado? Pelo Espírito Santo. Como isso acontece? Ele diz, se alguém me amar, guardará os meus mandamentos. Amor que não guarda mandamento não é amor. Amor que não assume a disposição de obedecer, parece até a mesma mensagem, né? A continuação. Amor que não assume o compromisso de obedecer, não é amor. Se alguém diz, eu amo, Senhor, eu te amo tanto, eu te quero muito bem, mas assim não dá para te seguir. É mentira. Porque o amor verdadeiro, você se rasga todinho. Desiste da sua vontade para fazer a vontade de quem você ama. É assim ou não é? E você diz, e Deus faz isso? Faz. Deus já desistiu de coisas que Ele queria em determinado tempo para nos satisfazer uma necessidade nossa. Será que com prazer, com alegria, o pai ficou pensando, não estou vendo a hora de oferecer meu filho em sacrifício? Você acha que foi fácil para ele? Você tem ideia da dor que é ele não atender o seu filho? O amor dele é perfeito com o pai. É tão perfeito. Imagina o filho orando, suando sangue no desespero enorme. O pai aqui segurando a onda. Disse, eu não vou fazer nada porque ele precisa passar por isso sozinho. Quando terminou a oração, vai lá. Não deixa ele morrer não. Mandou o anjo lá para levantar ele. Ele levanta e ele olha o filho dizendo, pai, se for possível, passe de mim esse cálice, partiu o coração. Mas todavia seja feita a tua vontade. Esse é meu filho, que eu amo e que eu tenho prazer. A Bíblia diz que quando Jesus foi apresentado, o pai disse, este é o meu filho amado. Amado. Se ele tivesse terminado aí, tinha dito muita coisa. Mas quando ele diz assim, em quem eu tenho prazer, ele disse assim, que acerta sempre, que me dá prazer, porque uma coisa é você amar seu filho, outra coisa é seu filho lhe dar prazer. E Jesus foi o único filho de Deus que deu prazer a ele em tudo. Porque nunca errou, nunca se rebelou, nunca resistiu, nunca pecou, nunca deixou de amá-lo, nunca deixou de segui-lo. Este é o Filho amado. Bendito seja o nome do Senhor. E ele foi ferido na cruz. Mas ali ele se entregou. E naquele momento em que ele morreu na cruz, ele não foi ferido pela serpente. Não foi o diabo que matou Jesus. Jesus entregou sua vida. Aquilo foi um sacrifício feito ao Pai, por nossa causa. E ali ele disse, nós encontramos, eu peço por gentileza, que leamos pelo menos mais um versículo, que está em Mateus. Pelo menos esse é importante nós lermos. Aleluia. Capítulo 16, é bem conhecido. E versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa foi a palavra que o Senhor deu. A
a Pedro. Mas observem, Pedro acabou de ser comissionado que estaria com essas chaves, né? Pelo menos é o que se entende, e que essas chaves que ele dizia, eu te darei as chaves do reino dos céus, no versículo seguinte, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele está falando, é a igreja, é o meu corpo que vai ficar aqui com essa autoridade. E eu vou colocar líderes, e você será o primeiro. Aleluia. Mas pouco tempo depois, não demorou muito, nos mesmos versículos, um pouco mais adiante, Jesus estava falando a respeito de seu sacrifício, de sua morte. Jesus começou a mostrar que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele dizia isso, mas entrava num ouvido, saia no outro, ele não conseguiu entender. Aí Pedro tomou ele à parte e disse assim, olha, Senhor, tem compaixão de ti, não tem nada mais perigoso do que isso. Você ensinar as pessoas a desenvolverem autocomiseração. De modo nenhum te acontecerá isso. Olha o que o Senhor Jesus disse. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui começa a primeira pista daquilo que é o inimigo ferir. Eu conversando com um pastor, ele me disse, quem fere no calcanhar é traidor. Jesus Cristo feriu a cabeça da serpente, a serpente não morreu, mas ela está ferida. O Senhor Jesus Cristo disse assim, levantemo-nos porque o príncipe desse mundo já está julgado. Eu disse só mais um versículo, mas vale a pena ler um outro, que pelo menos vocês anotem aí. Quando Jesus Cristo diz assim no versículo 16, no capítulo 16, do versículo 11 de João, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Foi aqui que a cabeça da serpente foi ferida. Porque até a morte de Jesus, Satanás tinha razão, entre aspas. Ele tenta conquistar essa razão desde quando ele discute com Deus a respeito de Jó. Quando Deus diz assim, de onde vens? Ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Eu disse, você viu meu servo Jó? Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque Deus está continuando uma conversa que nós não sabemos como foi que ela houve. Ele está no meio de uma conversa, ele está dizendo, você viu? Você viu como ele é justo? Porque o problema é que Satanás vinha pregando desde lá, antes, que ninguém podia ser justo. Essa é a mensagem de Satanás. Ninguém podia ser justo, ninguém podia amar ao nível que Deus queria que amasse, porque as pessoas, elas cuidariam de sua própria vida e cuidariam de seus próprios interesses. Elas se considerariam em primeiro lugar. As pessoas eram naturalmente egoístas. Qualquer pessoa, qualquer ser. Ele disse que as pessoas só obedeciam a Deus. Essa era a teologia de Satanás. As pessoas te obedecem por interesse. Então, esse argumento de Satanás era o que vogava na época. Aí Deus encontrou Jó e disse, você viu Jó? Aí o diabo foi em cima e disse, você também. Ele é muito abençoado. Tira o que ele tem. Aí Deus disse, tire. Aí quando Jó perdeu tudo, até os filhos, no mesmo dia ele enterrou 10 filhos. Ou no outro dia, pelo menos, se houve um velório. Foi uma tristeza enorme, pobre e sepultando 10 filhos. Mas ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E isso venceu Satanás ali. Mas Satanás tinha outro argumento. E na próxima reunião o Senhor disse, você viu? E mesmo você me incitando contra ele, ele não me serve por causa de interesse. Ele disse, mas tem saúde. Tira a saúde. Tire. Ele disse, tira a saúde, agora não tira a vida não. Ele tirou a saúde. Quando tirou, Jó, depois que perdeu tudo aquilo, a esposa chegou e o provocou. E disse, você ainda permanece fiel a Deus? Amaldiçoe ele e morra. Se mate. Não tem futuro viver desse jeito. Ela pregou a eutanásia para ele, o suicídio. Mas se mata, acaba com a vida. Ele disse, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Ou pancada forte no inferno. Mas Jó, ao longo dos capítulos, você vai ver Jó em dúvida, angustiado, questionando até as balanças de Deus. Ele pede, ele diz, me bota numa balança fiel. E vai ver como eu sou, isso justificou e errou. Aí Deus teve que convencer ele. Jó chegou muito alto, mas não era qualificado o suficiente. Mas aí o diabo chegou em Jesus. Nunca conseguiu achar
uma culpa em Jesus, até que o matou de forma grosseira, mas ele não saiu da sua boca nenhuma palavra, nenhum impropério, nenhuma dúvida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele dirigiu-se somente ao Pai e ele venceu ali. Aleluia! O que mais Satanás queria não era que Jesus morresse, o que ele desejava era que ele desistisse. Quando ele disse, está consumado, arrebentou. O que teve de demônio vazando não foi fácil. Aleluia, glória a Deus, porque ele feriu e agora ele provou que um homem pode ser fiel a Deus até o fim, porque Jesus morreu como homem. Aleluia, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso que Jesus pôde dizer assim, na hora que ele estava caminhando para a cruz, ele pôde dizer assim, caminhando para a cruz, assim quando ele estava saindo com os diz, levantemo-nos, porque o príncipe deste mundo se aproxima e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. O inimigo conseguiu alguma coisa em Adão porque fez ele pecar. E conseguiu em toda a humanidade porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O mundo está reinando, Satanás está reinando no mundo. Mas ele está com a cabeça ferida, porque agora existe um povo santo na terra. Aleluia. Sobre quem ele não tem autoridade. Quando Jesus chegou expulsando demônios e depois deu aos discípulos o poder, disse, vocês vão. Aí ele disse, eu vi Satanás como um raio caindo do céu. Foi ali que o Senhor viu a derrota de Satanás. Ele começou a perder ali, por causa do poder de Cristo e da sua obra. Eu estou sendo muito cansativo, não? Eu vou terminar. Glória a Deus, aleluia. Mas tem graça de Deus nessa noite. Parece que essa era a palavra mesmo. Aleluia. Tem uma igreja na terra, o corpo de Cristo. Ele disse, eu edifico a minha igreja. Nesta confissão, eu edifico a minha igreja. Obrigado pelo versículo, amado. Esse menino conhece a Bíblia. Glória a Deus. Graça está ali. Eu via Satanás como um raio caiu do céu. Isso foi quando os discípulos chegaram dizendo, nós expulsamos os demônios estão sujeitos a gente mandou sair, saiu. Ele disse, eu vi Satanás caindo como um raio. Aleluia. Porque essa igreja agora, ela pode pôr as mãos e as enfermidades saem. Ela pode ordenar e os espíritos malignos saem. Jesus Cristo disse assim, lá em Marcos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Mas aí ele diz que nós poderíamos, em meu nome, ninguém tem esse nome. Se alguém tiver por aí dizendo, irmãos, o poder está comigo, é um mentiroso, diabólico anticristo. Agora, em nome de Jesus, é Jesus que venceu Satanás. Ele diz, em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Até a natureza está sujeita à igreja. Agora a igreja precisa estar ligada. Mas irmãos, a profecia estava dita. Obrigado. A profecia estava dita. A serpente iria ferir o calcanhar da igreja. O calcanhar de Cristo. Que o corpo de Cristo é a igreja. E aí, queridos, eu quero dizer umas coisinhas para começar a concluir. Quando você olha em Atos dos Apóstolos, começou a igreja, né? Coisa mais linda. Não dá para eu ler aqui. Mas oportunamente Deus me dará a oportunidade. Ou alguém para poder ler. Mas quando você chegar em casa, leia detidamente. Atos capítulo 2. E principalmente os últimos versículos. Tinham tudo em comum. Nada era propriamente seu. Se alguém tinha uma propriedade, vendia. E repartia com todos, depositavam tudo aos pés dos discípulos. Era uma comunidade de amor, não havia necessitados entre eles. E não havia necessitados porque eles se amavam tanto, estavam tão ligados, que aquilo era a perfeita ideia de comunidade. Vocês sabiam que os judeus fizeram isso quando chegaram na sua volta para Israel? Eles tinham uma mentalidade comunista. E alguns deles tinham, e eles implantaram a ideia de comuna, não a ideia marxista, mas a ideia de comuna. E aquela ideia deu certo lá.
de comunidades. Essa foi a ideia que começou com o cristianismo, mas não era promovida por força do Estado, nem por ganância de alguém, era promovida pelo amor de Deus nos crentes, que fazia com que as pessoas perdessem aquela noção, aquele desejo, aquela ambição, aquela mesquinhez pela propriedade. É meu, é teu também. Eles não suportavam ver o irmão sofrendo, porque era uma ideia de corpo. Isso era a igreja perfeita. O diabo procurava um canto para entrar nessa igreja, para abocanhar ela, e não conseguia. Mas não demorou muito. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, já tem um cara querendo se amostrar. Ananias e Safira. Porque no capítulo 4 continua esse mesmo amor, essa entrega. Aí o ponto alto dessa entrega é quando Barnabé tinha uma propriedade, ele era de Chipre, mas o homem era amoroso. Não bastava o amor dele, ele vendeu tudo o que ele tinha. Pegou a propriedade dele e vendeu. Está aqui nos pés dos apóstolos, façam o que quiserem com isso. Quando eles fizeram isso, os irmãos ficaram, meu Deus, Barnabé, chamavam ele de filho da consolação. Aí um vaidoso entrou na igreja. Ananias combinou com uma mulher de vender uma propriedade, vendia por 100 e levava 50 para os pés dos discípulos. Só que chegava lá nos pés dos discípulos e dizia assim, a gente vendeu por 50, a gente está dando tudo. Para ser chamado também de filho da consolação, outro nome, para ganhar nome. Quando na igreja você começa a ver homens querendo ganhar nome, o diabo já está nele. Esse é o abocanhado da serpente. Estão começando a entender o meu raciocínio? Onde é que o inimigo está fazendo isso? Ele começou no capítulo 5 de Atos, mas foi resolvido. O cara chegou com aquela invenção, aí Pedro foi para cima dele e disse, você vendeu por quanto? Por tanto. Aí ele diz assim, por que você deixou Satanás encher seu coração? Olha aí a serpente, começando a querer morder a igreja. Porque o inimigo tem vontade de entrar na igreja e bagunçar com ela. E ele tenta isso desde os primórdios. Morreu na hora. Quando a mulher chegou com a mesma onda, morreu também. E Deus ali acabou com aquele movimento. Porque em todos entrou temor e ninguém mais quis ser falso. E quem era falso disse, aí eu não vou. Tinha gente que deixou, eu não vou ser crente não. O negócio lá é quente, se a gente for desmantelado, morre. Aí não vinha. Porque Deus fechou a porta da falsidade na igreja. Estão acompanhando? Capítulo 7, 6, começa outro problema. Os judeus, os helenistas começam a reclamar porque estão sofrendo um descaso, porque havia crentes e crentes, é quando começa na igreja aquele movimento, eu sou um crente da nata, eu sou de outro estilo, eu sou de outra qualidade, eu sou de outro conhecimento. Uma vez eu vi um pastor dizendo, nós somos a nata da igreja. Arrebentou, esse homem caiu num escorrego tão grande, está se levantando agora com essa história de nata. Passou por um processo tão grande, agora está bem miudinho. Aleluia. E alguns começaram a desprezar os que eram. Não, judeus são crentes helenistas, são raciados com grego. Não é como um judeu crente. E começou a haver esse tipo de discriminação na igreja. Isso é o abocanhado da serpente. Quando você vê na igreja panelinha e cada um com seu quinhão, cada um com seu pedaço, cada um se considerando mais do que o outro, isso é coisa diabólica, é a mordida da serpente. O inimigo está tentando isso desde o capítulo 7 de Atos, capítulo 6. Parou aí não. Se ele, que igreja primitiva perfeita. Capítulo 15. Começou um rolo grande na evangelização. E no capítulo 15 eles fizeram uma convenção, foi a primeira convenção para resolver uma briga grande. E a briga era cristão judeu não aceitava cristão grego. O problema agora não é só com mesa não. Era que o cristão grego ele tinha que ser um judeu. Ou ele se transformava num judeu, e quando você vê pessoas controladoras na igreja, tentando fazer o outro ao seu jeito, isso também é coisa maligna. Porque Deus não aceita ninguém com nível de controle na igreja. O controle está na mão do Senhor. Ele é quem cuida das vidas, Ele é quem sabe quem é quem. Eu sou pastor, faço parte da diretoria da igreja, mas Deus não me deu a chave do coração de ninguém. Está muito cansativo? Então deixa eu terminar. Eu já falei que ia terminar, é porque eu termino assim, demora. Eu termino. Já passei do tempo, meu filho. Mas eu vou concluir, pastor.
É porque o assunto é tão gostoso. Está mexendo comigo e isso está tocando em mim. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo está se despedindo dos Efésios e ele diz, olha, amem o rebanho, amem. Vocês sabem como foi que eu orientei vocês. Era com lágrimas. Hoje eu vi um pregador falando, naquele pedacinho que eu vi lá do Hernandes Dias Lopes. E eu vi quando ele disse assim que Paulo, a mensagem de Paulo, não era uma mensagem de teologia seca, não. A mensagem dele era uma teologia prática, que tratava com a vida deles, era assim. E isso é o tipo de teologia que Deus quer na igreja. Deus não quer você falando sobre hermenêutica e mais o que aqui e acolá, não. Ele não quer que você diga essas coisas bonitas, essas palavras bonitas que você aprendeu não sei aonde. Deus não está interessado nisso. O que Ele quer é que você pegue a palavra, viva ela, pregue ela, ensine ela, ame, cuide, chore. Deus não quer você com sabedoria de palavra, seca sem amor, não. Isso é diabólico. Mas Paulo disse, amem, porque eu tenho cuidado de vocês com lágrimas. Eu deixei de ganhar, eu tinha direito de receber, mas essas mãos, eu não tirei nada de ninguém. Essas mãos trabalharam para poder comer o pão, porque eu queria vocês, eu não quero de vocês. Eu estou parafraseando a fala dele aos Coríntios também. Ele está dizendo isso aos Efésios. Aí ele logo diz assim, porque eu sei que depois da minha partida surgirão no vosso meio lobos cruéis, que não perdoarão um rebanho. Lobo só quer comer ovelha. Ele quer tirar o que a ovelha tem, tudo dela. E tem líderes lobos, plantados por Satanás. Esses são aqueles que o Senhor Jesus Cristo falou, os filhos do maligno, plantados na igreja. Filhos do maligno, são o joio. O inimigo tem tentado ferir o evangelho, e ele quer abocanhar o calcanhar da igreja, e ele faz isso, ele tem ferido. Aí quando eu estive vendo a história da igreja, irmão, no século I, antes de terminar o século I, já estava um desespero. Tinha pelo menos uma doutrina correndo, que era dos docetistas que estava começando, e a dos gnósticos, que eles estavam dizendo que Jesus não veio em carne, tirou a condição do verbo divino em carne como homem. É o inimigo. A perseguição veio para a igreja não desaparecer. A perseguição, aquilo era uma solução para a igreja. Mas aliviava, e quando aliviava começava. As discussões teológicas no terceiro século eram enormes. Fizeram concílios para resolver problema com a Trindade. Isso é o inimigo lá. E você não encontra nenhum homem desse perfeito, nem Atanásio, nem Tomás de Aquino, nem Agostinho, nem adianta, eu sou servo tudo que Tomás de Aquino diz eu sigo. Não vá nisso não, dá para aproveitar um bocado de coisa, mas também tem uma leseirinha. Aí vem de lá para cá, se movimenta, inventam história de papa, inventam governo de igreja, brigam entre eles, até chegar no século XV, século XVI, era uma confusão tão grande que se eu contar que vocês se enojam do que se fazia na igreja, mas assassinatos, prostituição, incesto, toda a qualidade de milagria tem dentro da igreja, era o Satanás querendo desmantelar. Quando você lê a história da igreja, você não vê uma coisa bonita. As cruzadas, as famigeradas cruzadas, aquilo é uma história horrível. Uma vez levaram crianças, acreditando que crianças, os inocentes, venceriam. Foi um massacre horrível. Milhares de crianças morreram numa guerra doida chamada de santa. Tudo em nome de Jesus e em nome da igreja. O inimigo tem tentado acabar com a igreja, até que chegou num ponto de idolatria terrível, que Deus levanta alguns. John Hus levantou Martinho Lutero, levantou João Calvino, levantou outros, e outros, e outros. Mas todos esses, Lutero no seu arrobo pastoral, levantando o culto divino, Calvino organizando a doutrina da igreja. Mas quando você olha para a vida de Calvino, Calvino também errou. Ele foi a favor de pena de morte em pessoas que talvez não merecessem isso. Lutero era antissemita.
Ele dizia que judeu e porco podiam trabalhar em trabalhos forçados. É um erro dele. Ele levou ele ao inferno? Certamente não. Deus deve ter mostrado a ele, Deus deve ter ensinado a ele, mas ficou escrito. Vocês sabiam que Hitler se baseou nos escritos de Lutero para estabelecer o antissemitismo? Não é horrível isso? A gente saber que a igreja, no nosso movimento protestante, passou por isso. Os anabatistas que se levantaram para uma vida simples de fé foram mortos por um grande teólogo suíço. Um homem extraordinário, que tinha um zelo por Deus enorme, mas entendeu que aqueles irmãos deveriam ser mortos. Foi um entendimento errado. É o inimigo se metendo na igreja para ferir a mente de pastores, a mente de obreiros e fazê-los errar. Vieram os movimentos, o movimento pentecostal foi perseguido pelo tradicional, os evangelicais e tudo mais. Todos eles erram, brigam, confusão. Hoje nós estamos divididos. Nós somos igreja aqui, tem outra igreja ali, tem outra igreja não sei aonde, tem outra igreja não sei aonde. A gente briga, a gente arenga, é uma confusão bem grande. E a gente diz, onde é que está Jesus nisso? É porque tem uma promessa. Aconteça o que acontecer, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Adamaiace. A igreja não morre. A igreja não cai. Porque maravilhosamente o Espírito Santo impede isso. Mas, queridos, tenhamos cuidado. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele disse: esse irmão que se levantou contra mim, eu vou falar na minha linguagem aqui. Ele se levantou contra mim, porque tem um sujeito lá que criou uma confusão para cima de Paulo. Aí Paulo mandou uma carta acelerada. A carta chegou, Paulo foi escrevendo a carta chorando, porque a pancada estava forte. E quando ele enviou Tito com a carta, ele ficou muito angustiado e esperando a devolutiva da carta. Aí quando o Tito chegou com as respostas, ele ficou, não sei o que vai acontecer, e ele com medo da igreja toda se acabar depois daquela carta dele. Mas quando a igreja chegou, ele disse, não, está tudo bem. Eles te amam tanto que eles pegaram o cara lá e deram com força. Está isolado lá. Disciplinaram mesmo. Aí Paulo agora ficou com pena dele. Aí Paulo mandou outra carta e disse, olha, vocês já provaram o seu amor por mim, agora esse aí, perdoe ele, para que ele não seja tomado de demasiada tristeza. Porque nós não ignoramos os ardis de Satanás. Porque Satanás entra na igreja com essas confusão. Pega um irmão, esse aí está isolado, tem mais jeito não, esse aí está queimado, não presta mais não. Mas cuidado, que às vezes a pessoa precisa de disciplina, mas ela não pode sofrer uma tristeza muito grande. E nós não podemos simplesmente descartar, porque isso aqui não é empresa. Empresa você pega um mau funcionário, descarta ele e diz, graças a Deus estou livre daquela criatura. Mas na igreja você não pode desejar isso não. É o sujeito rebelde e você, Jesus, tenha misericórdia. Chega aqui meu filho, faça assim não. E você tentando juntar, e no dia que ele desaparece, você chora de tristeza. Porque ele se foi. Porque igreja não é empresa. Igreja é família. Amém, querido? Dá para receber isso? Então, tenhamos cuidado. Porque o adversário, ele não está lá fora no mundo. Está assim também o mundo já no maligno. Mas tudo já é dele, está garantido. A coisa mais fácil do mundo é o inimigo bagunçar. Ele mata a gente aí adoidado. Do jeito que ele quer matar. Mas aqui... Vocês estão vendo os escândalos que estão surgindo com expoentes? Quem não se escandaliza com essas histórias horríveis que você diz? Como pode uma pessoa de tal proeminência no Brasil ou no mundo cometer um ato desse? Você não fica escandalizado? Sabe o que foi isso? Satanás. Aonde? No meio, no nosso meio. Mexendo na mente. Tenha cuidado que o fato de você estar aqui, participar da Santa Ceia, o fato de você ter um cartão de membro, o fato de você estar andando na igreja, não evita que você seja filho do diabo. Jesus Cristo disse a respeito de Judas, um dentre vós é diabo. Como foi que Judas se transformou em diabo? Ele já era todo o tempo? Não, quando ele começou a investir nele. Quem mandou Deus escolher ele? Quem mandou Jesus escolher ele para discípulo? Foi o próprio Pai. Depois de uma noite de oração. Não foi uma escolha irresponsável. E como foi que ele se transformou? É o que está acontecendo, pastor. Muitos dos nossos companheiros vão se transformar em anticristos. Pregadores de coisas que não são bíblicas. E eu louvo ao Senhor por esse culto estar nessa
nesse tom, o tom de Jesus Cristo como centro da palavra. Para concluir, e eu não peço desculpas, viu? Nem por uma vírgula do que aquilo que eu disse aqui. Talvez por um grito que eu dei, tudo bem, porque é de família. Agora, pela palavra não. Porque tem um compromisso com Deus de entregar aquilo que Ele me disser. E doutrina não mata crente. Tem alguém aí doente por causa dessa palavra? Se tiver, diga agora. Doutrina não mata crente. Doutrina cura. O inimigo muitas vezes está semeando na sua mente uma ideia. Aleluia! E a palavra tira você daquela posição errada. Você se converte, o Espírito de Deus se manifesta na sua vida. E a glória do Senhor volta. E eu estava muito preocupado. Porque Deus começou a me inquietar com essas coisas na palavra. E eu digo, será que sou eu que estou pensando isso ou é mesmo? E aí eu estava falando com um irmão que é um teólogo abençoado, que me ajuda muito. Ele é muito simples, mas é gostoso demais ouvir ele. E ele me faz umas resenhas, ele muito educado, muito polido. Ele não é assim como eu, espalhado, bem polidozinho. Aí ele falando comigo assim, eu amando o que ele estava dizendo. Aí a esposa dele é meio espalhada assim. Aí ela disse, eu quero falar com ele. Aí pegou o telefone, aí ela disse, é ela aqui, tá. Aí ela, já sei, pastor, eu quero dizer um negócio. Eu estava aqui orando de madrugada. Faz um tempo que eu estava orando de madrugada. E eu ouvi. Deus falando comigo, e ele disse assim, ele disse desse jeito que eu vou lhe dizer agora. A irmã não sabia nem o que eu estava conversando com ela, com o irmão. Mas disse, o meu nome está desaparecendo da minha casa. E pode observar os púlpitos como eles estão. Eu não estou falando desse púlpito aqui, que eu nem conheço a trajetória de vocês, como é o dia a dia. Eu estou falando dos púlpitos de modo geral. A partir da minha igreja. O que está acontecendo? Pessoas vêm pregar. Você já notou como eles não falam mais de Cristo? Já notou como eles não falam mais da cruz? Já notou como eles não falam mais do centro do evangelho, da vida cristã e do amor de Deus? Já notou isso? Já percebeu isso? Eu tenho ficado assustado com isso. Porque isso não é um problema daqui de Brasília, é um problema geral. É um problema da igreja brasileira. Eu não vou falar da igreja fora do Brasil, porque eu não conheço. Mas isso é muito preocupante. Mas se nós queremos a unção do Espírito de Deus na nossa vida, então Cristo precisa ser o centro da nossa mensagem. Para sermos filhos de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos?